Oi pessoal, estamos de volta com mais uma aula e nessa aula nós vamos aprender como funciona a legenda ou carimbo. A legenda ou o carimbo, como é conhecido em algumas regiões, é esse espaço aqui embaixo que tem todo um preenchimento obrigatório que também é regido pelas normas técnicas. Então, esse pedaço do nosso desenho, esse carimbo ou essa legenda, ele traz as principais informações de projeto que, num primeiro momento, são vistas antes mesmo que a gente abra o desenho. Então, numa folha A4, a gente tem esse carimbo aqui embaixo e visualiza o restante, mas em folhas maiores, esse pedaço aqui é o que vai ficar visível quando a gente dobra. E aqui eu tenho algumas características que me falam um pouquinho do projeto. Na norma técnica, nós temos essa indicação como legenda, tá? Essa indicação chamada de carimbo, ela é uma convenção, ela é regional. Algumas pessoas chamam de carimbo, outras pessoas chamam de legenda. O que a gente precisa saber? Na NBR 10068, que foi a que a gente já estudou, a gente pode encontrar a legenda deve ter 178 milímetros de comprimento nos formatos A4, A3, A2 e 175 milímetros nos formatos A1 e A0. Então, isso é regido por norma. E isso aqui é a largura do meu carimbo ou da minha legenda. Ó, eu tenho aqui um carimbo e a largura máxima dele, ó, a distância aqui, é de 178, conforme a norma me orienta. Se eu quiser fazer com que ele seja menor ou maior no sentido vertical, eu posso fazer, mas no sentido horizontal, ele tem uma marca prevista pela norma. A norma técnica, ela nos traz algumas regras para que a gente consiga fazer corretamente essa legenda. A primeira regrinha é: a posição da legenda deve estar dentro do quadro para desenho, de tal forma que contenha a identificação do desenho, como número de registro, título, origem. A gente vai ver que tem o nome do profissional, as assinaturas, tudo tem que estar dentro dessa legenda para que ela identifique esse projeto. Deve estar situado no canto inferior direito, tanto nas folhas posicionadas na linha horizontal e na linha vertical. Então, tanto faz se eu tenho um formato A3 horizontal, ou se eu tenho um formato A4 vertical, ou se eu tenho um formato A2 vertical, essa minha legenda tem sempre que estar aqui no canto inferior direito. De preferência, na margem aqui, tá? E a gente pode verificar também que a direção da leitura da legenda deve corresponder à do desenho. O que isso significa? Que se a minha legenda está aqui e eu estou visualizando ela na horizontal, o meu desenho tem que estar na horizontal. Se ela está aqui e a minha folha está vertical, o meu desenho tem que estar vertical. O que eu não posso fazer é colocar a legenda em um sentido e, por exemplo, as cotas e os textos do meu desenho no outro sentido. A legenda na horizontal e as cotas e textos na vertical. Ó, como nós vimos lá na norma, a nossa legenda ou o nosso carimbo, ele tem uma largura específica. Por quê? Essa largura é a largura que cabe dentro da folha A4. Então, sempre o nosso carimbo, ele é igual para todas as pranchas. Se eu estou numa folha A4, esse meu carimbo vai ocupar quase a folha toda. Então, eu copio ele aqui para que a gente possa visualizar isso nessas pranchas maiores. Ó. Se eu estou com ele na minha prancha A4, ele está lá, aqui, ó, no cantinho. Se eu estou com ele na minha prancha A3, ele vem aqui para o canto inferior direito e fica aqui no cantinho. Na A2, ele funciona da mesma maneira. Ó, sempre no canto inferior direito. Na A1, ele vai ficando cada vez menor, porque na verdade as pranchas são cada vez maiores. E na A0,
eu posso inclusive fazer um bloco disso daqui e inserir esse bloco sempre dentro da minha prancha. Isso a gente vai ver depois como é que a gente faz. Mas para que a gente entenda, ó, esse tamanho de 178 milímetros, ele tem que estar na folha 4, na folha 3, na folha 2, na folha 1 e a 0 pode ser um pouquinho menor, 175. Tá? Por convenção, muita gente acaba utilizando o mesmo carimbo para todas as pranchas, porque essa diferença também é pequena, então ela quase não dá para perceber, mas é o que a norma técnica nos indica fazer. Para encerrar, esse é um exemplo de legenda de um projeto, onde nós temos um espaço para ir a logomarca da empresa, um título que é arquitetônico aqui, pode ser projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, então sempre vai o título desse projeto aqui. O nome da obra, né, sei lá, residência unifamiliar, é um nome de obra. O endereço dessa obra, o nome do responsável técnico, já com o CREA ou com o CAL agora para os arquitetos. O conteúdo, o que eu tenho nessa prancha? Eu tenho uma planta baixa de implantação, eu tenho uma planta baixa de piso, eu tenho a planta do pavimento 1, eu tenho corte A, corte B, elevação, o que eu tenho aqui? O número da prancha, essa é a prancha do arquitetônico 1 de 5, então a ARC 1 de 5. Isso pode ser elétrico, hidráulico, então posso colocar elétrico, elé 1 de 1. Bombeiro, isso pode ser, vai da nomenclatura de cada um. Muita gente nem coloca do que se trata isso daqui. Coloca só prancha 1 de 1, 1 de 2, 1 de 5, 2 de 1, 2 de 2, então a gente coloca dessa forma. A escala sempre tem que estar indicada no projeto. E isso aqui, o número do projeto depende um pouco de cada um. Assim. Tem gente que nomeia projeto, numera, e tem gente que não coloca. A data, né? E o nome de quem desenhou. Essa data aqui é importante, por quê? Porque isso pode ser uma revisão. Então, se eu estiver trabalhando com várias revisões, eu sei pela data qual é a mais atual. Isso daqui, esse conjunto de informações, elas me dão um panorama geral do que se trata essa prancha. Se eu estou trabalhando com uma prancha A4, é fácil, mas se eu estou trabalhando com uma prancha A0, por exemplo, que eu tenho que abrir ela na obra, então primeiro eu vou olhar aqui para ver se essa é a prancha que eu quero. Se essa prancha traz todas as informações que eu preciso dentro do meu projeto. Para só então me dar o trabalho de abrir o projeto para verificar. Imagina se a gente não tivesse essa legenda, esse carimbo, todas as pranchas a gente teria que abrir para sair procurando aquilo que a gente quer dentro da obra, dentro de um projeto. Então, é para isso que essas legendas servem. Nessa aula nós vimos como trabalhar com as legendas, que informações que a gente precisa ter nelas e o que a norma fala sobre essas legendas. Então, guardem essas informações, elas são bem importantes para qualquer tipo de projeto e eu espero vocês para a próxima aula.